Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem interessante do diácono Bernardo Tura, que meio que vira de cabeça para baixo uma ideia que talvez a gente tenha. Será que a fé é um destino, um lugar para a gente finalmente descansar? Ou será que é algo totalmente diferente? Um movimento, sabe? Uma jornada que nunca acaba? E essa ideia já nos joga direto para essa pergunta aqui que é central. Poxa, em um mundo tão complicado, com tanta violência, tanta exclusão, é super natural a gente querer um refúgio, né? Um lugar de paz. A gente busca isso na religião? Ou será que a verdadeira função dela é justamente nos empurrar para fora, de volta para esse mundo conturbado? Bom, para a gente começar a desvendar isso, a nossa análise vai lá na origem dessa ideia de fé como uma caminhada. E tudo começa com essa figura aqui, Abrão. Ele é tipo o grande exemplo da pessoa de fé que não se acomoda, que não fica parada. Pelo contrário, é alguém que se põe a caminho. E olha só o tamanho desse chamado. É radical. Não é um convite para uma pequena mudança, é uma ordem, na verdade, para largar tudo que é conhecido e seguro. A terra, os parentes, a casa do pai. E o destino totalmente em aberto. A terra que eu te vou mostrar. É uma aposta total na confiança. E aqui que está o ponto principal. Abrão vai embora sem mapa, sem GPS, sem garantia nenhuma. A única coisa que o move é a confiança numa promessa. E o mais interessante é que essa promessa não é só para ele. O objetivo final é que ele se torne uma bênção para todas as famílias da Terra. Ou seja, a fé desde o seu comecinho já nasce como um movimento para fora, com uma missão que abraça o mundo todo. Agora vamos dar um salto na história para um momento que parece ser o auge, o ponto máximo dessa jornada toda. A gente está agora numa montanha bem alta, Jesus com seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E ali ele revela a sua glória divina. É um momento de clareza, de poder, o clímax de uma caminhada que começou lá atrás com Abraão. E o mais fascinante aqui é a reação de Pedro. É tão humana, né? Diante de uma experiência tão incrível, de paz, de perfeição, qual é o primeiro instinto dele? É construir, é fixar aquele momento. Ele quer armar tendas, criar um porto seguro para que aquilo ali nunca termine. Só que a resposta divina vem na contramão total disso. Uma voz surge e diz: escutai-o. E o comando de Jesus é direto: levantai-vos. A mensagem não podia ser mais clara. Essa experiência no topo da montanha não era o ponto final. Era um fortalecimento para o que vinha depois. E o que vinha depois era descer, voltar para o mundo e continuar a jornada. E tudo isso nos leva então para o coração dessa reflexão. Uma escolha fundamental que se apresenta para a gente. E essa imagem resume o dilema perfeitamente. De um lado, a gente tem a tranquilidade estéril. É o desejo do Pedro de ficar lá na montanha. É a busca pelo porto seguro, pela calmaria, que, segundo essa visão, acaba não gerando nada novo. E do outro lado, a incerteza fecunda. Esse é o caminho de Abrão. É sair da zona de conforto, abraçar o que não se conhece, mas com propósito. O de gerar frutos, de ser uma bênção no mundo. Ok, então se a escolha é por essa incerteza que dá frutos, para onde exatamente essa caminhada aponta? A direção é bem clara. Para longe do centro, para longe do conforto. O destino são as periferias. E não só as periferias sociais, de pobreza e exclusão, mas também as existenciais, aqueles lugares de dor, de dúvida, de angústia humana. E os resultados, os tais frutos dessa jornada, são coisas bem concretas, não são só ideias bonitas, são ações que mudam o mundo. O cuidado real com a vida e a dignidade de cada um, a busca por justiça e paz, a construção de pontes pelo diálogo e, por fim, um compromisso sério com a inclusão radical de todo mundo que a gente encontra no caminho. E no final, a análise nos devolve a pergunta lá do começo, mas agora com um peso muito maior. Olhando, por exemplo, de Abrão e para a ordem de descer da montanha, a questão se impõe: qual caminho escolher? O do porto seguro, que oferece calma, ou da jornada incerta, que promete frutos? A escolha, segundo essa reflexão, não define só para onde se vai, mas define quem a gente se torna ao longo do caminho.